Isso aí. Então, a live já está rodando. A gente, hoje, a novidade do CNID, uma delas foi essa, porque a outra, o pessoal ainda não descobriu, que as palestras estão todas em podcast no Spotify. Depois a gente passa o link para vocês. Todas que foram feitas. E começamos com as lives, com os palestrantes e também os participantes de mesa redonda, conferencistas, para que as pessoas possam, de alguma forma, contribuir, discutir, né, ter uma proximidade maior com as questões que vocês trouxeram. Né? Estava há pouco passando no Facebook a live de vocês, da palestra em si, então bastante interação. Se vocês quiserem, gurias, começar por algum elemento que foi colocado na palestra para trazer e desenvolver, que foi colocado nos comentários, na verdade, durante a palestra, vocês podem trazer para a gente começar a conversar. Eu vou sair do vídeo para que vocês fiquem em destaque, mas eu fico ligado a hora que tiver alguma questão sobre o que o pessoal, sobre as questões que vocês estão trazendo, eu coloco na tela, tá certo? Perfeito. Tá então, bem. fiquem à vontade. Quer começar falando, Aline? Pode começar, Patrícia, você que está mais tempo no evento do que eu. Tá bom, então vamos lá. Eu acho que, pelo que a gente viu ali, que apareceu bastante de comentário, foi principalmente o quanto as pessoas se identificaram com a nossa fala, no sentido que a gente vai trazer as questões e necessidades de formação para essa cultura digital, né? Então, o quanto a gente foi falando sobre o que é esse ensino remoto emergencial, e aí a gente trouxe isso em evidência, né, e conceituando, mas principalmente o quanto as pessoas se identificaram com isso. E aí eu acho que o que fica mais claro e colabora com o que nós trouxemos é o quanto a gente tem o compromisso enquanto professor, enquanto instituição, enquanto pesquisador, de conseguir pensar estratégias e ações de formação para essa cultura digital, né? Não para que, como diz a Edmeia Santos, numa fala que ela fez para a Amped, numa das lives dessas semanas passada, eu acho, não é a escola, as tecnologias, né? A escola que tem que entrar na tecnologia, mas sim as tecnologias que tem que entrar na escola. E é nesse sentido que a gente tem que pensar em formar, né? Então, nesse momento, eu acho que todas as falas e contribuições que apareceram durante a nossa palestra foi justamente nesse sentido de mostrar a evidência de quanto a gente ainda tem fragilidade no que tange formação de professor para a cultura digital e o quanto a gente tem que estar comprometido em pensar estratégias para isso. Patrícia, eu também gostaria de colocar uma questão agora aqui no início, né? Teve um comentário que me chamou bastante atenção, que foi sobre medidas impostas, né? Então, teve uma pessoa que colaborou ali, não me recordo o nome agora, e também não consigo ver, mas que ela falou que na escola dela as medidas foram impostas, vai usar essa ferramenta, vai ser assim, né? E eu queria começar fazendo uma reflexão que é o seguinte: quando a gente coloca na nossa fala contribuições da educação à distância para o ensino remoto emergencial, eu acho que cabe a gente esclarecer, né, quem está nos assistindo, que não se trata de defender que a educação à distância tem que substituir esse momento. Eu acho que a gente falou isso no início da nossa palestra, mas às vezes algumas pessoas não assistiram tudo no início, ou olham pelo título, né, e pode não se sentir contempladas com a nossa reflexão. Então, eu acho que você fez bastante esse esclarecimento no início da diferença da modalidade à distância, que tem toda a sua particularidade, para o que está acontecendo agora, nesse momento, que é o ensino remoto, que muitas vezes, em alguns casos, está sendo
imposto, inclusive como uma metodologia, como a gente viu alguns comentários ali. E eu queria começar dizendo que essa nossa fala, ela tem o intuito principal, assim, ó, não de defender isso, não, muito pelo contrário. O que a gente pretende, né, e pretendeu e que estamos dispostas a colaborar, é no sentido de que, uma vez que isso está instalado, e é uma realidade para muitos professores, não adianta a gente, né, não fazer nada em relação a isso. Então, eu queria deixar isso muito claro para quem está aqui com a gente, contribuindo, que é nesse sentido. Então, para nós, né, eu que sou uma professora EAD, você também, e vários outros colegas, eu acho que a gente tem trabalhado tanto nesse período e ajudando muitos colegas nesse sentido, né, de auxiliar no uso, no melhor uso, no uso pedagógico, porque, assim, se isso vai acontecer ou não, e dependendo das decisões que estão sendo tomadas em cada contexto, por cada comunidade, escola, governantes, enfim, pela sociedade, né, como um todo, essa é uma discussão que a gente não fez na nossa palestra, né, acho que outras palestras fizeram isso. Então, só colocar isso, né, que não é uma defesa da educação à distância, muito pelo contrário, é a gente poder aproveitar o que a educação à distância tem, o know-how que já vem sendo feito pelos professores, pelos pesquisadores, para a gente poder utilizar da melhor forma possível, né? Então, acho que isso era uma coisa que eu gostaria de esclarecer, porque nós que somos da área, a gente tem acompanhado esse movimento, né, das pessoas se posicionando contra a EAD, e eu concordo com esse posicionamento, não é isso, né, mas sim pensar a melhor forma possível, né? Se houve condições de fazer o ensino remoto naquela escola, naquela comunidade, então a nossa fala vem nesse sentido de contribuir com essa realidade que já está instalada para muitas pessoas, né, que não, às vezes não tem a opção de dizer não, eu não quero, né, então acho que é por aí, tá? Queria começar fazendo essa colocação. Acho que perfeito, muito pertinente a tua fala, a Aline trouxe realmente uma contribuição ao que a gente já tinha colocado ali na palestra, né? Quem não conseguiu assistir toda, ela está ainda disponível, dá para assistir. E aí tem uma fala aqui do Juliano, Juliano perguntando e colocando que gostou bastante da fala, e ele está perguntando sobre bibliografias, sobre práticas para o ensino, né? E principalmente para o ensino fundamental. Eu acho, existem algumas bibliografias, e normalmente, predominantemente, as bibliografias de ensino online, elas são no âmbito mais de educação de adulto, né? Mais dentro de uma concepção mais andragógica, mas existe um material, e aí o material é da Sociedade Brasileira de Computação, que vai trazer possibilidades de ensino através do uso de tecnologias da informação e comunicação, que é através do pensamento computacional. E aí, a partir do pensamento computacional, fazendo uso de tecnologias da informação e comunicação. Então, esse material está disponível na página da Sociedade Brasileira de Computação. É um material que fala do pensamento computacional utilizado especificamente para a educação básica. Eu acho, Juliano, que ele vai te atender de uma forma mais articulada, né? E aí até é interessante a gente também destacar que, às vezes, existem essas caixinhas conceituais, né, de pensamento computacional, educação à distância, educação online, informática na educação, inclusão digital e outras tantas discussões que aparecem no âmbito geral de tecnologia. Mas quando a gente está falando disso, tudo é em prol de um processo de educação mediado por tecnologias digitais, né? Seja em modalidade de educação à distância ou não, seja ensino remoto ou não, seja dentro de uma concepção de pensamento computacional ou não, né? Então, acho que a gente tem uma diversidade de bibliografias que pode nos ajudar nesse momento, e aí eu acho que a própria Sociedade Brasileira de Computação traz materiais que são específicos para o ensino fundamental, dialogando principalmente com a Base Nacional Comum Curricular. Então, acho que fica aí uma dica.
Só complementando essa questão que a Patrícia falou, Juliano, até para nós, né, que trabalhamos já com a modalidade à distância há bastante tempo, nós estamos tendo que nos reinventar nesse momento, porque essa questão que você coloca sobre material para o ensino fundamental e tudo mais, se a gente não tem, como a Patrícia falou, essa bibliografia centrada na metodologia, mas se a gente pegar experiências, análises de eventos e diversas práticas que vêm acontecendo, a gente tem muita coisa sendo feita, né? Ocorre que, no Brasil, como a gente tem um histórico da modalidade, do que é online, é a modalidade à distância, e ela é ofertada, né, a partir da educação, do ensino médio, ensino técnico, digamos assim, para o superior, então a gente realmente tem uma carência, a gente precisa procurar esse material. Eu te indico, né, como uma fonte rápida, digamos assim, de pesquisa, tem vários cursos agora abertos, né, os cursos MOOC, que vem trazendo diversas metodologias de ensino, e aí tanto para ensino fundamental, quanto para o ensino médio superior. Eu sou professora do IFRJ, no momento estou no IFES, né, em colaboração técnica, e no IFES a gente tem uma plataforma de cursos MOOC, lá já tem diversos cursos, assim, que envolvem metodologias que podem ser usadas no ensino fundamental. Então, tem a realidade virtual, tem o uso de Canva, tem várias ferramentas e metodologias que hoje, se vocês pesquisarem os cursos abertos que estão aí de várias instituições, universidades e institutos federais, vocês vão encontrar. Então, assim, para esse momento emergencial, é uma boa opção de cursos com diversas metodologias que ajudam nessa formação continuada, diversas ferramentas e também metodologias. Então, tem a UFSCar, tem o IFES, tem o IFRS, são várias instituições que vocês podem procurar, né? Me veio agora as principais que eu utilizo, eu também, para minha formação continuada, mas que vão ajudar vocês nesse caminho aí de buscar essas práticas, essas metodologias. E uma coisa que eu falei, quanto mais a gente também vai usando, mais ideia a gente vai tendo e se construindo nesse caminho também. A Fabielle trouxe ali um comentário que para ela nesse período tem sido um desafio, porque muitos alunos não têm acesso à internet, mas que ao mesmo tempo ela está se redescobrindo enquanto docente, explorando novas práticas, né? Fabielle, eu acho que o teu relato, ele é um relato coletivo, né? É um relato que representa muitos professores e alunos nesse momento. E nós aqui, por exemplo, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, enquanto campus de São João de Meriti, que é um campus que está numa situação de mais dificuldade de acesso à internet, onde a gente tem situações mais complicadas, econômicas e sociais e culturais. Então, a gente fez o quê enquanto campus? A gente fez a construção de uma carta aberta, onde a gente está espalhando essa carta na rede, a gente está compartilhando isso para que ela sirva de voz dos professores que atuam no campus, para que a gente possa pedir, lutar e brigar e militar neste momento por políticas públicas de inclusão. Então, eu acho que agora é momento de todas as instituições e professores se mobilizarem com as suas instituições para que essas instituições possam estar fazendo movimentos como esse de solicitar políticas públicas. Mais do que a gente acatar essas possibilidades do ensino remoto emergencial, é momento da gente também exigir, e aí exigir a internet aberta, exigir parcerias das instituições para doação de tablets e chips para os nossos alunos, para que de fato aconteça uma inclusão digital, e essa inclusão digital no âmbito de acesso, né? E aí aqui a gente está falando de um movimento que óbvio que não vai nascer da noite para o dia, mas que tem que começar agora, né? E eu acho que mais do que a gente ficar enquanto escola de educação básica dando conta de conteúdo, a gente tem que se mobilizar junto com a coordenação pedagógica, com as direções, para que o momento seja de minimizar
o distanciamento físico, como também colocou o Alex Gomes, né? A gente não está... O Alex Gomes não, quem colocou foi o Mário na palestra de ontem. A gente não está num distanciamento social, a gente está num distanciamento físico, porque as tecnologias não nos deixam distantes socialmente. Pelo contrário, nos aproximam e devem nos aproximar. Mas esse é o momento da gente pensar em ações para minimizar esse distanciamento físico e não para ficar dando conta de conteúdos que ainda não foram trabalhados, né? Até porque a gente tem que pensar e cuidar da saúde dos nossos professores e também cuidar da saúde dos nossos alunos. Então, acho que a gente consegue compartilhar do teu anseio mais ou menos por aí, lutando junto e militando por políticas públicas de fato inclusivas para nossos alunos e nossos professores também. Concordo plenamente, né, Patrícia? Eu vejo assim que não basta a gente se posicionar, eu sou contra, eu sou a favor, né? Eu acho que é uma realidade que está posta para todos nós, não só na educação, na questão profissional também, é uma necessidade. Então, eu vejo assim duas grandes lutas, né? Como você falou, políticas públicas de acesso e formação docente, porque o que a gente está vendo nesse momento, assim, é que ainda é preciso, né, muito, às vezes a gente pensa assim que não, que a tecnologia já faz parte da vida de todo mundo, mas muitas pessoas que têm acesso não têm afluência, isso a gente está presenciando nesse momento, então o acesso é um problema e a formação pedagógica para o uso das tecnologias é outro. Então, acho que são duas coisas que a gente tem que realmente, nesse momento, correr atrás da importância delas, né? Eu tenho trabalhado muito nos últimos dias com a questão da formação mesmo dos professores, né? Um curso nosso, MOOC, que ele era, entre aspas, né, autoinstrucional, a gente tem feito movimentos de fazer live tirar dúvidas e tudo mais, porque as pessoas estão buscando e muitas vezes as dúvidas não são no uso do ambiente virtual, estão na base do uso das ferramentas. Então, isso a gente tem que se dar conta também. O acesso é um problema? Mas não é o único, né? Às vezes acaba ficando aí, não, os alunos não têm acesso, ponto. Não, vamos correr atrás de políticas e vamos correr atrás de formação. Muito obrigada, Léo. Que bom que você aprendeu e a gente também aprende com os comentários de vocês aí, com as dúvidas e até com as angústias, né, Patrícia? Eu acho que é isso, eu acho que agora a gente está vivendo um movimento delicado, onde a gente tem que literalmente se reinventar nossas práticas, né, e mais do que, como a gente colocou na nossa fala anterior, mais do que a gente tentar encaixar o que está acontecendo numa educação à distância ou não, numa modalidade X ou Z, a gente compreender o que está acontecendo, se sensibilizar e fazer o que está no nosso alcance, né? E aí o que está no nosso alcance, eu acredito, nesse momento, é a gente se mobilizar enquanto profissional da educação, em busca de uma educação de fato de qualidade inclusiva, e tentar fazer o melhor possível diante do que a gente tem ao nosso redor, né? E não vai ser fácil, é um desafio, mas eu acho que dentro das nossas possibilidades a gente consegue vencer e mostrar o quanto a educação é importante para o desenvolvimento da humanidade. Com certeza. Eu vou ver se eu consigo, ver se você consegue enxergar, Paty, porque a Fabiane, ela colocou aqui para nós, agradeço as contribuições, ela está agradecendo, e aí ela está colocando sobre pensar a cultura digital para além dos conceitos de tecnologias e dos recursos, né, e aí ela coloca que é momento de repensar estratégias de inovação pedagógicas no que tange espaços formativos, virtuais e presenciais. Perfeito. E na última pesquisa propõe uma discussão sobre uma das possibilidades de aprendizagem de ensino combinado com o blended learning, né, que daí é a educação híbrida. Perfeito. O que a gente tem visto, né, eu acho que é uma das tendências, assim, e aí a gente tem vários autores que já trazem essa discussão sobre o ensino híbrido, sobre essas possibilidades de hibridismo tecnológico, né. Eu acho que mais do que a gente ficar tentando encaixar as práticas pedagógicas em modalidade, a gente tem que começar a explorar tecnologias digitais em todas as nossas práticas, sejam elas
presenciais, semipresenciais ou 100% à distância. E mais do que a gente também encaixar essas tecnologias em todas as nossas práticas, a gente começar a fazer com que essas tecnologias transitem sobre o processo de construção de conhecimento, independente da faixa etária. Então, a gente conseguir identificar possibilidades de tecnologias para serem utilizadas em diferentes faixas etárias, respeitando as competências necessárias de cada período de desenvolvimento, mas principalmente fazer com que isso de fato seja uma realidade para a produção de conhecimento, porque as tecnologias, elas não podem ser um recurso a ser aprendido ou explorado, elas têm que ser os recursos que fazem parte das práticas pedagógicas e de produção de conhecimento, para o desenvolvimento da vida em geral, né, independente de modalidade, independente de faixa etária. Então, dentro dessa possibilidade, a gente tem que começar a tentar explorar nas nossas práticas presenciais recursos digitais e nas nossas práticas à distância recursos presenciais ou analógicos, né? Nesse momento mesmo de ensino remoto emergencial, eu tenho sido uma defensora da gente dar um passo atrás e tentar voltar ao que a gente chama de contato por carta ou telegrama com os nossos alunos, para simplesmente buscar manter um vínculo afetivo com eles. Já que está difícil, por conta de acesso à internet, manter um contato virtual, então que a gente dê um passo atrás na tecnologia e não se reprima de estar usando o recurso analógico, como um telegrama ou como uma carta, para manter o acesso e o vínculo. O importante é se manter em interação. E as tecnologias, elas estão aí para isso, né? Para tentar solucionar problemas do nosso cotidiano e manter a comunicação estabelecida entre os pares. Eu gostei muito desse comentário, né, da Fernanda, acho que a Fernanda, agora já não está mais aqui na tela para mim o nome, mas, se eu não me engano, é Fernanda. Gostei muito desse comentário, né, sobre a questão do... Fabiana, né? Fabiana, desculpa. Fabiana, gostei muito do seu comentário, eu vejo, assim, que realmente, eu assisti a fala, né, do professor Alex, e aí quando ele fala na questão daquele histórico do ensino à distância, fala na legislação, fala no nome, né, traz todo esse peso, e realmente, assim, apesar da gente compreender que esse nome à distância já não é mais apropriado, etc e tal, é o que está na nossa lei, né, na nossa lei como modalidade, é o nome que está lá, e a gente não tem esse termo ensino híbrido, né, na nossa legislação, mas a gente tem lá a possibilidade do percentual de horas à distância já lá regulamentado, né? Então, isso tudo temos no ensino médio, lá temos no ensino superior. Então, eu acho que em termos legais a gente já tem as bases para isso, e aí falta realmente investir nisso, a pesquisa, são as práticas, se apropriar da tecnologia para que isso aconteça, porque cada vez mais vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que a gente quer uma fala comum, né, de qualquer professor, de que não podemos mais fazer o ensino meramente expositivo, né, quem nunca ouviu essa fala? Isso é uma fala recorrente, mas aí quando a gente fala no ensino híbrido, às vezes existe uma certa resistência. Então, assim, são paradoxos que a gente vive e que a gente precisa fazer isso que a Fabiana está fazendo, Fabiane, agora eu consegui enxergar daqui, que a Fabiane está fazendo, pesquisar mesmo, se apropriar, né, para realmente experimentar, porque é muito fácil a gente falar, digamos assim, ou ser contra alguma coisa que a gente não experimentou, né, e isso a gente tem que ficar ciente. Uma coisa também que me preocupa, às vezes, é a gente também dizer assim, o meu aluno, eu trabalho em escola pública, meu aluno não tem acesso, ponto. Não paremos por aí, né, porque é isso que a Paty falou, vamos correr atrás do acesso tecnológico e da formação para esses professores, mas não ficar aquém, porque a escola particular vai avançar, o mundo vai avançar, e o que a gente tem que lutar é que eles tenham essas oportunidades, e não ficar de fora, né, ficar somente no não vamos aceitar porque os alunos não têm acesso. A gente tem que lutar para que eles tenham o acesso, né, e enquanto isso, se preparar também. Perfeito. Eu acho que é um grande desafio, né, o quanto a gente tem que colocar nas nossas práticas o uso de tecnologias independente eu acho que da linguagem, né, a gente tem que colocar o uso da linguagem digital, independente de ter o recurso em si.
E aí eu sempre lembro de práticas que foram desenvolvidas num curso lá de educação à distância na área de licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era um curso de formação de professor, coordenado pela professora Rosânia Negon e Marijane Carvalho, e esse curso ele trazia a ideia de tecnologias digitais para os professores, e tinham professoras que não tinham um recurso de internet e computador nas suas salas, mas elas desenvolviam práticas lindíssimas montando blogs através de papel, né? Então, cada aluno ia lá no papelzinho, o bilhetinho, escrevia o comentário para o colega, né? Então, esse trâmite, essa linguagem digital, ela pode estar posta para nós quando a gente vai estudando, entendendo e se permitindo explorar, né? Eu acho que a gente tem que se desprender do que está posto para nós como uma forma rígida e tentar experimentando outras possibilidades, né? Eu acho que até esse momento que a gente está vivendo nos convida a isso. Léo, Marluza, obrigada, que bom que vocês gostaram. Cleonice, buscando, né, o aprendizado, por aí. Eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu trabalho com formação de profissionais da educação para educação à distância, não só professores, mas outras áreas também, e eu não consigo mais separar tecnologia, metodologia, aprendizagem, né, e isso faz parte desse fenômeno que a Patrícia falou na nossa palestra lá, né, da cultura digital. Então, assim, isso é que a gente tem que pensar, não dá para separar, porque o aluno, mesmo que ele não tenha acesso em casa, que ele tenha, então, na escola, né, e que a gente possa lidar com isso de uma forma, explorar ferramentas, porque com certeza faz a diferença ali no processo de aprendizagem e vai ir ao encontro do que hoje a gente tem necessidade de formação. Teve uma palestra muito legal hoje sobre essa questão do currículo e da cultura digital na BNCC. Então, o CENID aqui está cheio de oportunidade de formação continuada nessa área. Eu acho que está até aí, uma das perguntas que nos fizeram sobre bibliografia, está dentro do próprio CENIDES, a gente tem artigos e relatos maravilhosos que vão indicar bibliografias excelentes na área das tecnologias para o ensino fundamental. E o workshop de metodologias ativas também, Patrícia, que eu creio que tenha para todos os níveis também de ensino. Acho que vocês poderiam dar uma olhada nesse material, que com certeza vai ter muita coisa interessante. Agradecer aí a Fabiane, que nos trouxe aí um comentário. Ela está nossa a parceira de luta, né, Fabiane? É isso aí. É tão bom quando a gente consegue identificar professores que se identificam com a nossa causa, e essa causa, na realidade, nossa, quando eu digo, não é minha nem da Aline, né, é da sociedade de educadores que estão comprometidos com uma educação de qualidade em tempos de cultura digital. Então, é muito bom ter pessoas compartilhando da mesma causa que a gente, né? É isso aí. Não sei se temos mais perguntas. O Leandro falando que gostou da ideia do blog, do papel, né? Isso, Leandro, foi uma ideia muito legal, foi muito bacana, assim como também tu pode construir as próprias a concepção de um mapa mental ou um mapa conceitual a partir de papéis, né, com a turma, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Tu pode distribuir um conceito para cada turma, ou um trecho, um pedaço conceitual para cada aluno, e aí a turma como um todo vai construindo coletivamente em papel mesmo, em papel ofício, né? E a ideia é a colaboração, porque a linguagem da internet e das tecnologias digitais, ela nos traz isso, né? A colaboração, o aprender junto, a construção de forma coletiva, né? E tu aprender com teus pares, com o outro. E quando tu coloca o aluno em interagir com o outro e o objeto de conhecimento é construído de forma coletiva e construída por eles, tem outro significado do que tu sair apresentando pronto, né? É muito mais interessante tu pôr eles construírem, e mesmo que isso seja em papel, a linguagem da coletividade vai estar ali. Eu acho que é isso que é muito bacana também para nós, enquanto a gente se depara com situações em que a internet ainda não é uma realidade.
E não só, e Patrícia, assim, ó, só para complementar, que eu achei bem interessante esse seu exemplo. Às vezes, como eu falei antes também, a pessoa tem o acesso à tecnologia, mas ela tem a dificuldade, às vezes, de lidar. Então, por exemplo, eu que trabalho com adultos, às vezes eu tenho casos de dificuldade. O que eu vou fazer? Vou excluir essa pessoa? Não. Eu digo, fulano, você pode tirar uma foto, por exemplo, se eu pedir um mapa conceitual construído numa ferramenta digital, a pessoa ainda tem muita dificuldade, a gente diz, não, faz o seu mapa manual, tira uma foto e envia. Então, assim, a pessoa ela vai se acostumando com as ferramentas. E aí o relato que a gente tem depois dessas pessoas, quando elas vão concluindo os cursos, porque uma coisa que você falou é muito interessante, e também teve um comentário aqui, saiu o comentário da tela aqui, mas o colega tinha falado que em breve não vai haver não vai haver essa separação. Eu queria comentar sobre o que ele falou, porque realmente é isso, as pessoas num primeiro momento ali, em breve não terá, do Mauri, em breve não terá mais essa separação de tecnologia e educação, faremos o possível para integrar os dois, bom trabalho, e é por aí, por quê? Quando a gente fala tecnologia, não é só digital, né? Toda essa inovação, esse exemplo que a Patrícia acabou de falar, né? E às vezes a gente pode fazer um híbrido. Então, por exemplo, a ferramenta digital, nem todo mundo sabe usar, não está dando certo para alguns, está excluindo outros, então vamos procurar alternativas para que aquelas pessoas consigam se integrar. Com meus alunos eu faço assim, quando eles dizem, professora, eu não tenho webcam e microfone para participar da web, como é que eu vou apresentar o trabalho? Você consegue gravar um vídeo? Que aí eu passo para os seus colegas, né, eles vão te ver. Então, a gente tem que ir pensando nessas alternativas. Às vezes a pessoa não tem todo o aparato necessário, mas ela tem alguma coisa. Então, se ela tem um smartphone que grava vídeo e ela tem internet, ela, no momento, está sem computador. Isso é uma realidade. Muita gente não tem computador em casa, usa no trabalho e em casa ela usa o smartphone. Isso acontece muito. Tem colegas, por exemplo, já professores que têm essa situação, né? E aí, numa situação dessa, o que eu faço com um aluno que tem condições, mas ele não estava preparado para isso? Eu vou buscar alternativas. Então, isso também a gente tem que ver que tem barreiras que não estão só na questão socioeconômica, elas estão nas práticas que a gente não tinha o hábito de fazer. Então, até para quem tem o acesso à internet, a gente está tendo que se reinventar, e quando a gente fala tecnologia, vamos incluir também as práticas analógicas, as digitais, e eu gostei muito aí do exemplo da Paty e do comentário do Mauri sobre isso, né? Eu também vejo como inseparável, né? Tecnologia, aprendizagem e tecnologia, tanto analógica quanto digital. A gente ainda não vive só no digital. E também acho que nem não sei se viveremos até esse ponto. Tá bem? A Sâmia colocou ali, acredito que esse momento de pandemia está justamente fazendo uma avaliação da inclusão digital nas escolas, o que a que pé anda e o que falta para ter, de fato, essa inclusão. É excelente, isso mesmo, Sâmia. E aí a gente também pode retomar um pouco do que é esse conceito de inclusão hoje, né? Quando o conceito de inclusão digital surgiu, ele era predominantemente compreendido como saber usar a tecnologia, né? Saber usar o computador, que era a ferramenta principal da época. E aí a gente tinha como meta de inclusão digital formar as pessoas para saber utilizar o recurso. Mas hoje, quando a gente fala de inclusão digital, a gente está falando de uma inclusão de acesso, né? Porque a tecnologia, ela está aí, e pesquisas mostram que a gente tem um número de dispositivos móveis e de celular na mão das pessoas, às vezes muito mais do que maior o número da população, né? Só que isso não significa que elas estão tendo acesso à informação, acesso à internet. Então, mais do que nunca, é momento da gente mostrar a necessidade das instituições públicas, dos órgãos públicos, federais, municipais, estaduais, em atender as demandas da educação, pensando no desenvolvimento humano, e abrir essa internet, né? Vamos abrir essa internet, vamos colocar essa internet aberta para a população, para que, de fato, elas possam ter acesso e que a gente possa começar a produzir conhecimento de forma mais significativa e democrática, né? Então, acho que é o desafio que a gente tem pela frente.
Gente, aqui também tem outro comentário da Sâmia. Acredito que esse momento de pandemia está justamente fazendo uma avaliação de inclusão digital, né? E é por aí mesmo. E eu vejo muito assim, as empresas usam muito todas as possibilidades que a tecnologia hoje está aí oferecendo. Por que que nós, da educação, ainda patinamos nisso, né? Então, assim, quando eu assisti, eu consegui assistir já algumas palestras, e quando eu assisti a palestra do professor Alex, eu fiquei meio triste, assim, né, refletindo sobre isso, com as minhas reflexões internas, e realmente, né, por que que a nossa educação ainda não utiliza tanto, independente de acesso ou não, tá? Por que que isso ainda não é uma realidade? Por que que isso ainda não acontece aqui no Brasil? Então, nós que estamos preocupados com essa questão, que pesquisamos, que estudamos e que praticamos, é um momento, assim, apesar de tudo que está acontecendo, né, é um momento em que a gente, assim, por motivos, digamos, negativos, está chamando a atenção das pessoas para isso. Não deveria ser assim, né? A gente já deveria estar nesse movimento há muito mais tempo, mas é o que causa a crise, né? Aliás, é o que a crise causa. A crise também tem coisas negativas, mas também nos move para coisas que a gente já precisava ter acordado. É isso aí. O Renata e o Danilo estão nos dando parabéns, muito obrigada. Obrigada, na realidade, para todos que participaram aí conosco, né? E para todos que têm participado do CENID. Eu acho que a nossa obrigada também para o Adriano, que organizou o evento de forma exemplar e contagiante. Parabéns para toda a equipe envolvida, né? E principalmente pela escolha dos palestrantes e dos palestrantes que se disponibilizaram em compartilhar também um pouco do seu saber conosco. O que a gente trouxe na nossa palestra e um pouquinho nessa live foi anseios que são coletivos de toda uma comunidade de docentes e que representam também alunos, porque a gente também tem muitos alunos angustiados nesse momento e alunos que querem finalizar seus cursos, que querem estudar, que querem dar conta de conteúdo e que, ao mesmo tempo, também não sabem muito bem como fazer, né? Então, a gente vive tempos, como nós colocamos na palestra, de uma cultura digital híbrida, né? E essa cultura digital está posta para nós há muito, muito, muito tempo, só que agora isso ficou muito latente, né? Do quanto nós ainda precisamos nos fortalecer, nos possibilitar, nos reinventar nesse momento. Pensando, novamente, enquanto professores, pesquisadores e profissionais da educação, estratégias e possibilidades de propor ações que, de fato, façam e garantam o desenvolvimento humano de uma sociedade em rede. Então, acho que é isso, né? Muito obrigada novamente para o Adriano, a Aline pela parceria e a todos que participaram conosco, né? Obrigada, Adriano, obrigada, Patrícia. Eu quero dizer que adorei participar do CENID. Hoje me senti ao vivo ali no momento no Facebook com o pessoal, foi muito legal. É um evento realmente que está contribuindo num momento extremamente oportuno. Muito obrigada. Gurias, Aline e Paty, muito obrigado pela participação de vocês, por terem aceitado desde lá do início de fazer o evento. Vocês viram que geraram muitas reflexões com as pessoas, isso é muito legal. Os contatos, para quem está na live da professora Aline e da professora Patrícia, estão lá no Moodle, elas podem passar aqui também, né? Eu acho que o importante é que essa discussão seja o início de outras questões, né? Que a gente possa não somente discutir agora, mas mesmo estando numa situação de isolamento social, a gente pode se envolver em muita coisa legal, né? Então, que a gente faça isso, a gente se envolva nas discussões que são importantes, que a gente aproveite a situação de pandemia e de isolamento social para mostrar que, sim, as tecnologias são potentes na sustentação de processos educativos, para discutir quais são também, obviamente, as limitações dessas tecnologias, e para que a gente possa, de fato, fazer avançar e qualificar a educação a partir não somente de tecnologias, mas principalmente de metodologias que coloquem o ser humano, o indivíduo, no centro do processo e valorize a sua capacidade criativa de resolução de problemas e de senso crítico. Muito obrigado, gurias.
Pessoal, muito obrigado. Continuem conosco no CENID. Essa live, ela ficou gravada e eu vou colocar lá no Moodle, tá bom? Perfeito. Obrigada. Tá bom. Tchau, Um gente. abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.